Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Marília Rodrigues de Oliveira e Diego Galeano. Marília é doutora e mestra em História Social da Cultura da PUC-Rio. Professora da Educação Básica da Prefeitura de Angra dos Reis, ela é autora do livro Sherlock Holmes no Brasil, Elísio de Carvalho e a construção da Polícia Científica no Rio de Janeiro entre 1907 e 1915, fruto de sua tese de doutorado, que foi premiada pelo edital de publicação de História e Cultura, promovido pelo Programa de Pós-Graduação de História Social da Cultura da PUC-Rio. Diego Galeano é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto do Departamento de História da PUC-Rio. Juntos, nossos convidados organizaram e publicaram a coletânea Escritos Policiais, lançada em 2017. Neste episódio, Diego entrevista Marília, indagando o caminho percorrido para a construção do livro Sherlock Holmes no Brasil, que trata do surgimento do campo de polícia científica no país em meio à crescente criminalidade do início do século XX, momento que também marcou a entrada de literatos na polícia carioca, como Elísio de Carvalho. Marília fala sobre o papel do escritor alagoano, que dividia opiniões, na circulação de saberes de polícia científica e a relação deste novo campo com as disputas locais. Diego, Marília, é um prazer tê-los conosco. O microfone é de vocês. Obrigado. Bom, fico muito feliz de participar mais uma vez, né, meu segundo podcast aqui da série Som das Ideias, e dessa vez eu fico ainda mais feliz de poder conversar, né, recuperar esse diálogo de muitos anos com a Marília Rodrigues, e a propósito do que foi sua tese de doutorado, né, no programa de pós-graduação em História Social da Cultura, e que ficou, né, em primeiro lugar nesse prêmio, né, nesse concurso de tese de doutorado. Um trabalho de muita importância, de grande fôlego, né, de muita importância para o campo, especialmente da história do crime e da polícia no Brasil. É um tema que, como todo mundo pode imaginar, especialmente no Rio, tem uma importância muito grande, né? Também acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa questão, né, de como a história do Rio, especialmente no Brasil republicano, e ela tem colocado, né, a segurança pública, a polícia e o crime como umas preocupações primordiais. E o trabalho da Marília é um trabalho de muita relevância dentro deste campo, né? Ela se formou também com pessoas de referência, né? Tanto na história do Rio de Janeiro quanto especialmente história da polícia e do crime, em diferentes universidades do Rio. Marília fez uma coisa muito ousada que deu certo, porque não havia, e ainda hoje há muito pouco sobre essa questão da polícia científica no Brasil, né? São poucos trabalhos, a Marília é muito pioneira nesse sentido, e então ela encarou um trabalho que é uma novidade, né, num campo de estudos que era muito lacunar, e utilizando como fio a figura de um intelectual, de um escritor, de uma pessoa muito multidimensional, né? E no Brasil da Primeira República, que é essa figura do Elísio de Carvalho. Então, Marília, queria te perguntar um pouco para começar essa nossa conversa, como você chegou nessa figura e que acabou se tornando seu tema principal de tese de doutorado. Obrigada, Diego. Obrigada pela introdução, né, pela avaliação do meu trabalho, pelos elogios, fiquei muito feliz de ouvir. Obrigada pela pergunta. E eu conheci o Elísio de Carvalho, eu cheguei à figura do Elísio de Carvalho durante um processo de pesquisa, né?
eu já realizava um mestrado no Departamento de História Social e da Cultura da PUC-Rio. Nesse momento, estava sob orientação do professor Leonardo. E quando eu fiz o mestrado, eu me dediquei a um estudo de um crime, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante do meu processo de formação, porque eu sempre trabalhei com escalas menores, né? Pensando como determinados objetos de menor escala, uma figura de um intelectual, um crime, permitia que a gente entendesse questões que eram sensíveis e importantes nesse contexto da Primeira República, né? Então, no mestrado, eu me dediquei a estudar um crime de sensação que ficou conhecido como a tragédia da Rua Januse e ficou nas páginas dos jornais cariocas durante 3 meses, em 1914, depois retornou em 1915 e depois retornou em 1922, né? E aí eu me questionei por que esse crime, dentre outros crimes, mereciam ser punidos publicamente e pranteados publicamente, e como determinadas mortes atraíam diferentes atores sociais que queriam significar e comentar o problema da criminalidade no Rio de Janeiro. Esse crime, ele se tratava da morte de uma esposa de um tenente do Exército, Dona Edina do Nascimento, e não se conseguia precisar muito bem se ela havia sido assassinada ou se ela havia cometido um suicídio. Durante, né, o estudo desse crime, né, que eu também procurei pensar como se construíam os crimes de sensação, quais eram as sensações que eles queriam causar ao mobilizar um vocabulário emocional para a construção de categoria de criminoso e de vítima. Eu encontrei uma coluna, né, Como se descobrem os crimes, e era assinada por um pseudônimo, Dr. Dupont. E ela fazia uma comparação entre criminosos, né, da Primeira República e personagens literários de romances policiais, como Sherlock Holmes, Monsieur Lecoq, enfim. E eu achei aquilo muito curioso, né, porque se fazia uma afirmação de um campo que eles chamavam de polícia científica, mas muitas vezes a partir de referenciais literários, né? E nessa amálgama, né, eles analisavam o que eles consideravam grandes crimes, né? Conflitos e mortes, né, que mereciam ser discutidos, né, enquanto outros eram silenciados. E eu, né, nesse esforço de tentar reconstruir as diferentes vozes que falavam sobre a tragédia da Rua Januse, eu fui ler um livro de um policial que estava envolvido na análise do crime, na carta de suicídio, que se chamava Sherlock Holmes no Brasil, né? E era um livro de crônicas, e eu comecei a identificar as crônicas do Dr. Dupont. E aí eu entendi que o Dr. Dupont era um pseudônimo usado pelo Elísio de Carvalho, que era o autor do livro, para conseguir falar sobre que não só sobre os grandes crimes, mas também as contendas e disputas internas que atravessavam as seções científicas policiais desse momento, né? Que era o Gabinete Médico Legal e o Gabinete de Identificação Estatística, do qual ele era diretor. E como ele também se escondia atrás de um pseudônimo para escrever e falar mal dos colegas de trabalho, né? Falar mal dos seus adversários. Nisso eu me encantei com essa figura. Eu acho que nessa época eu já conheci o Diego também do grupo de pesquisa de História da Polícia do Crime e Justiça Criminal do professor Marcos Bretas, que eu fiz graduação na UFRJ, fui orientanda de bolsa de iniciação científica, e nessa época o Diego acho que fazia o doutorado, né? Então a gente já tinha tido um certo diálogo, e na medida que eu fui encontrando, né, acho que ele já estava numa outra fase, já estava ingressando não sei se estava no pós-doc, eu acredito, né? E aí a gente começou a trocar sobre o Elísio, né? E no diálogo também eu comecei a perceber que nessa convergência entre estudos de polícia científica, estudos jurídicos e literatura, o Elísio de Carvalho fazia também um diálogo entre figuras, né, dos gabinetes de polícia científica da Europa e da América do Sul. E, de uma certa medida, fazia uma interpretação, né, e permitia também uma circulação
de saberes de polícia científica a partir de mecanismos que facilitavam essas trocas de saberes, né? E, nesse sentido, construía, enquanto prática policial, a prática da escrita, a publicação de textos, né? A tradução de artigos, a participação em congressos, e acabou que, eu acho que foi o grande desafio da pesquisa, foi tentar articular essas 3 escalas de análise, né? Tentar pensar a trajetória de um indivíduo, a trajetória desse indivíduo na construção de uma seção policial que fazia parte do aparato burocrático do Estado, nação do Rio de Janeiro, nas suas primeiras experiências de governo republicano, né? Não a primeira, mas das primeiras. E, em última instância, como esse gabinete se construía a partir de diálogos transnacionais e que atravessavam as fronteiras do Estado-nação para a sua própria Constituição, né? E esses espaços transnacionais seriam justamente esses espaços de diálogo, né? Congressos, trocas de carta, exposições de higiene, enfim. E, a partir daí, eu escrevi o projeto e enviei para a PUC, e o projeto foi muito bem recebido. E aí eu acho que eu tive um pouco mais de certeza que era um tema que eu poderia desenvolver uma pesquisa relevante para o campo. Marília, você mencionou na sua intervenção agora um pouco a sua trajetória, né, marcada pelo contato com diferentes professores. Você mencionou Leonardo, né, para quem está nos ouvindo, você mencionou seu nome, Leonardo Pereira, professor também do Departamento de História, Marcos Bretas, ou seja, pesquisadores que não apenas se debruçaram sobre conflitos, né, pensando que o crime faz parte do conflito social, né, de uma sociedade, mas fundamentalmente tentaram pensar, e então sua rede de diálogo, né, acadêmica evidentemente passa por esse campo, né, pensar a relação entre crime e cidade, entre conflito e cidade, né? E eu queria te perguntar sobre uma questão importante que me parece que está no seu trabalho e que pode ser uma coisa que vai a contrapelo do sentido comum, né? Porque quando a gente pensa em crime, pensa em conflito, está pensando em desordem, está pensando em barbárie, né? Que é o binômio civilização-barbárie, né? Parece que a gente está do lado da barbárie quando pensa o crime, quando pensa esse conflito. E, no entanto, sua tese, seu atual livro agora, Sherlock Holmes no Brasil, faz uma associação contrária. E quando aparece a questão do crime, é um sinal de modernidade. E é muito interessante isso. Eu queria que você contasse por que isso é assim no seu trabalho. Em que sentido a figura do Elício de Carvalho, seus escritos, ele contribui a pensar essa associação não já entre crime e barbárie, crime e descivilização, utilizando um conceito de Norberto Elias, mas crime e civilização, crime e modernidade. Sim, né? Eu acho que essa também foi uma janela que a pesquisa abriu, que é bem interessante. E eu acho que, assim, né, um argumento principal que o Elísio vai desenvolver, né, é que, assim como as práticas delitivas se apropriam das novas tecnologias, né, no final do século XIX a gente tem, né, um momento também de invenção, né, de modernidade, né? A gente vai ter a locomotiva elétrica, que vai aproximar as distâncias, né? A gente vai ter o telefone, que vai permitir também você conseguir ouvir a voz da pessoa do seu interlocutor e ter uma comunicação em tempo real. E o que ele vai colocar é que, na medida que você tem avanços civilizacionais, esses avanços também têm como se fosse um caráter dúbio, né? Fosse uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo, eles também são apropriados pelos criminosos e eles, através da sofisticação, da inteligência, da técnica, conseguem burlar
às margens da justiça. E para essa criminalidade moderna ser contida, ele vai depender da necessidade de uma polícia científica, né? Da construção de uma polícia inspirada em saberes científicos e que conseguisse derrotar frente a frente, né, essa criminalidade moderna que já começava, por exemplo, a estabelecer formas de criminalidade como a falsificação de dinheiros, que envolvia o uso de substâncias químicas, a falsificação de assinatura. E o que é mais interessante, né, que eu acho que isso mostra um conflito na pesquisa que, de início, para mim, não encaixava, e depois eu acho que da defesa, né, e dos diálogos que eu tive posteriormente, encaixou mais. Porque, ao mesmo tempo, né, que ele vai citar personagens, né, dessa criminalidade moderna carioca, né, ladrões de hotéis, como o Dr. Antônio, vai utilizar também a figura do Dr. Anísio, vai falar de falsificadores de dinheiro. As estatísticas também mostram, né, do gabinete, que a maior parte dos crimes do Rio de Janeiro são de crimes de sangue, né? E esse conflito, né, do argumento que ele sustenta, né, da importância da criminalidade moderna, né, e justamente do fato dos criminosos utilizarem esses artifícios já científicos, sutis, né, e principalmente, que é o que ele vai desenvolver, a figura do cavalheiro de indústria, que consegue, através da manipulação desses códigos de civilização, burlar a sociedade capitalista e as malhas da justiça, por conseguir manipular esses códigos, né? E o interessante é que, se você for ver as estatísticas do gabinete, não são essa a maior quantidade de crime. Mas por que também ele desenvolve esse argumento? Aí eu acho que eu posso dar duas respostas, Diego. Uma que eu acho que é um esforço de aproximação também com o que é produzido nos gabinetes internacionais, sobretudo, né, europeus, né, com que ele tem o maior diálogo, que é Lyon, Paris, Lausanne e Roma, né? Eu acredito que foram os que eu consegui mapear mais. Mas também, que é o interessante da pesquisa e o difícil que foi de tentar organizar, as necessidades locais, com quem ele também estava, para quem ele mandava esse texto, para quem esse texto se dirigia. E, num dos textos de escola de polícia, ele fala como a formação que ele acha que os policiais devem ter é uma formação para garantir a propriedade privada. E, nesse momento de construção do sistema capitalista, que a gente está na Primeira República, muitos desses saberes de polícia científica também servem para garantir a segurança de instituições financeiras, como as instituições bancárias, e aí ele vai desenvolver a importância da identificação, um dos temas de polícia científica, para garantir a segurança do capital internacional presente nos bancos, porque uma pessoa poderia falsificar a sua aparência, mudar o corte de cabelo, se vestir de outra forma, ao invés de ter uma barba, deixar um bigode, chegar lá, se apresentar como outra pessoa e sacar um dinheiro que não era dela, ou apresentar um cheque, né? Então, ele vai defender a importância desses saberes para a garantia do capital dessas instituições. Não é à toa que, quando ele sai da polícia científica, ele vai fundar um jornal que é voltado para as, né, atividades, né, do sistema financeiro. Sim? E, da mesma forma, eu consegui ver também isso com os saberes voltados para a cena de crime, né? Outro tema de polícia científica que ele traz, né, dentro dos seus escritos. E ele vai defender a importância de você conseguir fazer uma análise de cena de crime, sobretudo nos casos de incêndio, com o intuito de dialogar com quem no Rio de Janeiro? Com as companhias de seguro, que muitas vezes sofriam golpes também daqueles que forjavam cenas de incêndio para conseguir retirar o dinheiro, né, da ocorrência do sinistro. Então, eu acho que a pesquisa permitiu, né, abordar, né, e ver como, dentro mesmo desses signos de civilização, também se construiu uma criminalidade, e a escolha
por abordar esse tipo de criminalidade moderna, também se relacionava tanto com o esforço transnacional de se aproximar e criar formas de cooperação, alianças com esses gabinetes internacionais de polícia do mundo, sobretudo da Europa, mas também da América do Sul, mas também com as necessidades locais do período, no caso do Rio de Janeiro, né? Que era uma cidade também, né, nesse momento capital federal, que vai estar presente nas relações do mercado financeiro e para dialogar com essas instituições que são tão caras ao sistema capitalista nesse momento. Marília, queria elaborar uma pergunta para tentar te fazer falar um pouco mais sobre uma coisa que aparece no seu livro e que me parece que é uma coisa muito de época, né? E pensando em que talvez o público desse tipo de podcast é mais amplo do que especialistas, né? E a gente tenta fazer esse tipo de exercício. E você está mencionando a trajetória de um policial, né? E talvez as pessoas pensam assim, devia ser filho de policiais e fez um concurso público para ser delegado e depois chegou a chefe do gabinete de investigação. E a trajetória, no entanto, no livro de Elício de Carvalho é totalmente diversa dessa ideia, né? Sim. E essa trajetória, talvez, digamos assim, curiosa para nós, né? Diz muito sobre as fronteiras elásticas na Primeira República entre jornalismo, literatura e ciência. Como você pode pensar através da figura de Elício de Carvalho esse espaço de contaminação? Né? Isso eu acho que foi o primeiro estranhamento quando eu abracei esse projeto de pesquisa foi trabalhar com uma figura de um escritor que era policial, né? E, sobretudo, a figura de um escritor que também passou por movimentos intelectuais e que se afirmava enquanto um anarquista, né? E vai ter também suas obras, né? E esse período da trajetória dele estudado como um anarquista e que depois se torna um policial, né? E eu acho que, como até você colocou, isso também está atrelado a um contexto, né, sócio-histórico da Primeira República, né? No momento também onde esses saberes científicos não estão necessariamente completamente institucionalizados, né? Eu acho que isso é importante ser colocado, né? A trajetória do Elísio, né, é uma trajetória muito curiosa de acompanhar, né? Porque ele nasce no estado de Alagoas, em Penedo, em 1880, né? Depois vai para Olinda, frequenta um seminário, né? Para o início de uma carreira eclesiástica, e depois retorna a Alagoas, abandona a carreira eclesiástica, se prepara para iniciar a universidade a faculdade de medicina, né? Não vem ao Rio de Janeiro, não conclui, né, a formação dele e procura se consolidar enquanto um escritor, um intelectual, né? Tem uma divergência, né, em relação sobre se ele teria uma formação em direito, e aparentemente eu também não encontrei, né, vestígios assim de que ele tinha feito a faculdade de direito em Recife, né? Apesar de aparecer em algumas matérias do período, né, eu também encontrei uma carta de universitários da faculdade de Recife falando que ele não tinha estudado lá, né? Então ele vai circular entre diferentes espaços, né, intelectuais. Ele vai fundar uma revista naturista. Posteriormente, ele se aproxima, né, de escritores decadentistas, e aí começa um diálogo mais profícuo, né, com a figura do João do Rio, que vai ser um interlocutor dele no período. E aí já começa a fazer traduções de obras do Oscar Wilde, e nesse momento começa a se aproximar também desse problema da questão social, né? Ele dá uma entrevista também ao João do Rio falando sobre a leitura que ele faz dos escritos de Émile Zola, e depois uma afirmação, né? Inclusive uma atuação que é internacional, que eu
também cheguei a encontrar, também graças ao diálogo com Martim Albanhós nos congressos, né, um conjunto, né, de publicações dele no jornal La Protesta, né? Então ele vai passar por diferentes, né, campos e até chegar nesse do anarquismo, onde pouco tempo depois, né, ele vai entrar para a polícia, né? E esse momento já é considerado assim, né, pelos intérpretes da obra do Elísio como uma grande ruptura, né? E eu acho que o diálogo também, né, com você ao longo da orientação, né, permitiu que a gente visse que não necessariamente se tratava de uma ruptura, até pela leitura do anarquismo que ele fazia, né? Um pouco afastado dos escritos, né, de Bakunin, ele defendia, por exemplo, um anarquismo que ficou conhecido, né, pela classificação do Márcio Santana, né, como anarquismo individualista, né? E a defesa do fim das instituições estatais para um pleno desenvolvimento do indivíduo, que, na verdade, o que ele vai colocar é que o indivíduo deveria ter espaço, né, para se desenvolver e toda e qualquer instituição que tolhesse o desejo e a ação individual, ela deveria ser retirada, né? A atuação dele como anarquista, né, quando ele depois ingressa para a polícia, vai ser altamente criticada até pelos escritores do La Protesta. E, nesse momento, né, uma crônica do Luiz Edmundo me ajudou também um pouco a entender essa entrada dele na polícia, né? O Elísio de Carvalho, né, nessa fase de vida, vamos botar, ele entrou em 1907, né? Ele é relatado numa das suas crônicas como se ele falasse que a situação financeira dele não estava boa e que o estilo de vida que ele tinha, né, dos jantares, né, da vida intelectual, da grande biblioteca que ele tinha, né, que é uma coisa também que era um outro traço da figura dele, que ele era um bibliógrafo, né, e que aquilo agora ele tinha conseguido, graças a uma indicação, um cargo numa repartição do Estado. E essa repartição era o Gabinete de Identificação e Estatística, quando ele entra no gabinete, né, na parte do setor de informações, né? E, nesse momento, a gente vai ver, né, como no final do século XIX e início do século XX, a temática da criminalidade ela vai ser objeto de discussão em alguns campos intelectuais. E a gente vai ver tanto a figura de bacharéis de direito, como o Edgar Costa, que foi diretor do Gabinete de Identificação e Estatística, também anterior a Elísio, como Félix Pacheco, nesse caso jornalista, né? Mas a gente vai ver a emergência dessas duas figuras, né? Bacharéis de direito, que já discutiam o problema da criminalidade dentro das faculdades, mas também a emergência de intelectuais, jornalistas, literatos, assim como Félix Pacheco, que ingressavam na vida pública, ingressavam na vida política a partir dos espaços de polícia. Então, a gente vai ver uma formação também aí, né? Eu acho que isso é muito importante colocar. Em 1907, com o chefe de polícia do Alfredo Pinto, né? A gente está passando por uma reforma policial que tem como esforço modernizar a polícia. E, nas palavras dele, num relatório, né, de construir uma polícia científica, que, ao meu ver, ao longo da pesquisa, era um termo que se guardava um grande guarda-chuva de saberes e que era disputado por grupos de intelectuais que tinham diferentes olhares cientificistas a partir do problema da criminalidade e que, dali, desenvolviam saberes diferentes, dependendo do espaço que estavam. Teve um diálogo que a gente fez também com o professor Marcos Bretas, na Ampur, acho que foi o Rodrigo Monteiro que trouxe, como o termo de polícia científica também era usada dentro do campo da psiquiatria, com a Frone Peixoto. E a gente vai ver, no caso do Elísio, um esforço de separação
de colocar a polícia científica no campo da identificação e das análises de vestígios, que conseguissem separar o falso do verdadeiro, a falsificação do que, no caso, um exemplo, né, de dinheiro, mas a falsificação de assinatura, a falsificação de identidade, né, um campo de saberes diferente do que, por exemplo, era desenvolvido às vezes por seguidores leitores de César Lombroso, e que pensavam muito mais a mente criminosa. Então, eu acho que a trajetória dele me ajudou também a entender a formação, acho, de um campo de intelectuais que de origens distintas, tanto como bacharéis de direito, mas também literatos, se dedicaram ao estudo da criminalidade a partir de um ponto de vista científico e mobilizaram saberes científicos para pensar esse problema. Também aí, né, que aí é o jogo de escala, que eu acho que o trabalho se dedica, que é pensar por que também ele tinha esse interesse, né? E uma das coisas era porque, assim como o Félix Pacheco, né, ele vai também buscar construir uma carreira ligada às relações internacionais, do campo ligado aos consulados e as atividades que eram atreladas aos diálogos internacionais entre os Estados-nações desse período. Sim, o Elias de Carvalho vai ter um esforço, né? Vai tentar se associar ao Barão do Rio Branco para ver se ele conseguia um cargo, né, nessa área do Estado, atrelado às relações internacionais. E eu cheguei a encontrar algumas entrevistas que ele faz com figuras políticas internacionais em Petrópolis, só que ele não alcança essas atividades, né, ou uma carreira, né, voltada para os consulados. E o que ele faz para conseguir isso, né? Ele investe nos diálogos internacionais que ele tem com os gabinetes de polícia. Sim? E o engraçado que eu encontrei algumas comunicações entre as polícias no Arquivo Nacional, numa pasta chamada Consulados. Então, numa aproximação que a gente consegue fazer entre a trajetória dele individual e a construção dessa instituição de polícia, isso se dava também atrelado a essas dinâmicas transnacionais. Então, a trajetória dele me abriu um campo que permitiu entender não só a formação de um setor, de um gabinete dentro da polícia, mas também dinâmicas que extrapolavam esse Estado-nação e constituíam os gabinetes de identificação. Espero que eu não tenha me alongado muito. Marília, tenho mais duas perguntas para ir encerrando. Tá. E a primeira é uma tentativa de voltarmos para essa questão da literatura e da imprensa, né? Que eram campos muito fluidos, né? Tanto na época quanto na trajetória específica do Elício de Carvalho. E, mais uma vez, eu fico pensando, porque você mencionou agora a questão do anarquismo, né? E o tipo de anarquismo de Elício de Carvalho era uma adesão, digamos assim, fundamentalmente estética. Sim. Né? O anarquismo, não enquanto, digamos assim, militância, se diz no campo de história do anarquismo, né? Através do ato, atentados que estavam presentes nesse fim do século XIX, começo do XX também, com muita força. Sim. Assassinatos de reis, de militares, né? Do presidente francês, tudo isso estava acontecendo nessa mesma época. Um outro tipo de anarquismo, o anarquismo que ele abraçou em algum momento era um anarquismo estetizante, né? Era um anarquismo literário e estético, uma vanguarda, poderíamos dizer, estética. Eu acho que o uso do conceito de vanguarda não é inadequado, no sentido em que muitas, digamos assim, dos gestos estéticos que fará Elício de Carvalho, utilizando, e isso é muito interessante, né? Utilizando documentação pública, né? Tudo que o seu livro demonstra, uma pessoa que estava próxima da polícia e, portanto, tinha acesso ao arquivo da polícia,
a casos criminais concretos, a informação que vinha de acervos, de arquivos, né, públicos, né, vinculados com polícia científica, com medicina legal, com prática de identificação, e ele extrapola essa esfera e leva para o campo literário fundamentalmente através da imprensa. E nos textos, digamos, do Elício de Carvalho, isso é feito com uma aposta estética muito forte, né? E depois lá, inclusive nas décadas seguintes, digamos, fundamentalmente ele morre em 1915, mas a partir dos anos 20, também o crime, a possibilidade da estetização do crime, como acontecia nas vanguardas europeias, se tornou um tema das vanguardas brasileiras, né? Não queria te perguntar, porque você, além desse livro que publicou pela editora PUC, coletou, né, os textos publicados na imprensa, e queria te perguntar por esse gesto estético, digamos assim, que tópicos, que questões nessas crônicas de Elício de Carvalho na imprensa brasileira, você acha que estetizavam, em que sentido estetizavam o crime? Né? Fico pensando nessa figura, né, Marília, dos poetas na prisão, né, os criminosos que eram poetas, que liam literatura. Então, queria te fazer falar um pouco, e pensando na perspectiva do seu interesse global na figura de Elício de Carvalho, em todas as publicações que você fez sobre ele, sobre essa questão que é o crime na literatura, o crime na poesia, essa dimensão estética, para além da dimensão rigorosamente técnico-científica. Bom, né, eu acho que uma das coisas também que a gente percebeu ao longo da pesquisa e ao longo desse trabalho de coletânea, né, era que muitas vezes o Elício de Carvalho falava sobre o problema da criminalidade a partir dos escritos dos livros da biblioteca dele, né, pelo qual ele se informava, né. Então, acho que isso também já colocava um pouco do lugar que ele falava, né? E, para mim, o que ficou muito presente é que, justamente, os escritos dele se constituem muito nessa amálgama, né? Entre ciência e literatura e imprensa, né? Até porque a gente vai ver um esforço também de vulgarização desses saberes de polícia científica na medida que ele vai publicar uma série de crônicas sobre a criminalidade do Rio em diferentes jornais, né? Eu encontrei na revista Careta, encontrei no Imparcial, na Ilustração Brasileira, e ele vai falar, né, de uma criminalidade, mas que, por mais que... E nesse sentido, né, dúbio, né? Porque ele tem contato com essas informações, porque ele é do Gabinete de Identificação Estatística, né? Mas também, muito também dessas obras de crimes célebres, né? Inclusive, uma coisa que eu achei bem interessante, eu estava relendo a tese para me preparar para esse podcast, né? Como até no terceiro capítulo eu começo falando sobre o Martin Guerre, né? Que era um camponês que vai ter ele some da comunidade e retorna uma figura que aparentemente é ele. E eu lembro que eu fiquei assim, caramba, né? Isso é uma figura que a gente estuda muito na historiografia, com a Nathalie Zemon Davis, né? E reaparece ali nos estudos de casos célebres, né? Ele tem acesso ao caso do Martin Guerre por isso, né? Então, assim como esse, né, ele vai fazer também aproximações com detetives como Sherlock Holmes, vai fazer aproximações com figuras como Monsieur Lecoq, Dr. Dupin, e isso está ligado também, né, com a emergência de um paradigma indiciário, que eu acho que o Carlo Ginzburg trabalha, né? Vai ter justamente, acho que por isso que também a gente tem o título da tese Sherlock Holmes no Brasil, né? Vai ser também dentro desse campo da literatura que vai emergir uma perspectiva de construção de saber que constrói a verdade de algum problema a partir de um olhar indiciário, de indício, né? Ele vai pegar isso para as cenas de crime e nisso acho que também a gente está num contexto, né, internacional de emergência dos romances policiais,
e das escritas de literatura, né, sobre o crime nessas obras que eu citei, né, Edgar Allan Poe, né, por acaso, a gente tem, entre outras obras, né? E esse cenário literário, né, ele circula, né, tanto também em obras no contexto da editorial europeu, como também são traduzidos para cá. E nessas releituras, que eu acho que é o interessante, né, pensar, eles também pensam a criminalidade do Rio de Janeiro a partir desse olhar que utiliza, né, referências literárias e um olhar estetizante, como você colocou, para pensar a criminalidade, né? E eu acredito, né, que o sucesso que essas narrativas tinham no início do século XX justamente também era uma deixa, um eixo para ele trabalhar a importância da polícia, só que utilizando esses casos literários, mostrando como o pensamento de Sherlock Holmes era fundamental e que os próprios policiais deveriam ler os textos de Sherlock Holmes para sua formação. Sim? E isso estava presente não só na imprensa, mas nas revistas especializadas, como o Boletim Policial. Essas mesmas leituras vão informar outros tipos de crônica, como você citou, que eu acho que a gente tem as crônicas sobre prisões, e nesse sentido, né, se a gente for pensar, muitas narrativas de crime sobre prisões, uma clássica dessa que a gente pode pensar, O Conde de Monte Cristo, né, que inclusive ele cita nas suas obras, né, e a partir disso ele vai construindo uma série de crônicas numa das revistas que ele escreve, que é uma crônica só voltada para os tipos de criminosos que escreviam, né? E aí, de novo, trazendo a escrita enquanto um objeto de estudo do crime. Tanto aqueles que escrevem poesia, como aqueles que escrevem crônicas e contos, como aqueles que se utilizam da escrita para burlar o sistema e falsificam a assinatura. Por isso que eu acho que eu coloquei num dos subtópicos da tese, policiais que escrevem, criminosos que leem, né? Porque a escrita acaba sendo um objeto também de estudo, mas também estetizante, porque vai construir tanto a figura também do criminoso que se utiliza de artifícios modernos, e nesse sentido uma comparação com os personagens literários, né, que conseguiam enganar a polícia, como também uma aproximação com a figura do policial, do Sherlock Holmes. Então, é meio nessa malha, tanto com a imprensa, que eu acho que tem esse esforço de divulgação para um público mais amplo, e para isso utilizam essas figuras, como até próprio dentro da polícia. A gente vê como nos textos científicos essas histórias aparecem. E muito informado, eu acho que menos informado sobre uma experiência de rua, de policial de rua, Elis de Carvalho abordava a criminalidade da sua biblioteca também. E, nesse sentido, tanto estudos de polícia científica, criminalísticos, às vezes até criminológicos, como também literários e ficcionais. Marília, e aí você chegou num ponto que me dá uma ponte para colocar essa última pergunta, porque muitos desses textos, né, que Elísio de Carvalho publicou na imprensa, sobretudo no começo do século XX, eles mobilizam, digamos assim, preocupações de época. Por exemplo, a questão quando ele trata sobre o cinematógrafo e a criminalidade, assim como sobre literatura e criminalidade, que era uma coisa que você estava colocando, a gente não pode deixar de considerar, de pensar que o Brasil atravessava um momento de enorme transformação social, né? A abolição da escravidão era muito recente,
estavam chegando imigrantes pobres do sul da Europa, né? Então havia uma grande transformação no mercado de trabalho urbano, havia novos atores entrando no mercado de trabalho livre, transformando as cidades, né? Uhum. E então não chama nesse contexto a atenção essa preocupação, por exemplo, por formas populares de consumo do que hoje chamaríamos de cultura de massa, cinema, literatura e a preocupação que aquilo gerava, né? E no caso do cinematógrafo, concretamente, por exemplo, a ideia de que se as pessoas assistiam violência no cinematógrafo, iam sair matar, Uhum. que transparentava, na verdade, né, uma preocupação mais ampla pela participação popular na economia, na sociedade e na política. E eu fico pensando, para encerrar, né, porque a gente está aqui falando num podcast, né, e recentemente teve em vários países, e o Brasil não está alheio a esse fenômeno, uma espécie de revival, né, do crime, da aproximação ao crime como tema de cultura popular e como, sobretudo, uma estratégia para discutir publicamente, né, para colocar na arena pública determinados problemas de época. E isso está sendo feito justamente a partir de podcasts, né, que muitas vezes, como no caso do podcast do menino Evandro, por exemplo, que nasce com uma longuíssima série de podcasts e vai para a televisão, né, ou para streaming, para a Globo. E, e em outros casos não, como aconteceu, por exemplo, com os produzidos pela Rádio Novelo, que são incríveis, né? E agora, Uhum. recentemente, elas, né, que são todas mulheres, lançaram Crime e Castigo, que é uma série muito interessante, né, para discutir diferentes temas do Brasil contemporâneo. E antes desses, a série Praia dos Ossos, né, que era sobre o assassinato de uma mulher, sobre violência de gênero. E se a gente é, vai pensando, eh, podcast sobre crime hoje deve ter uma quantidade enorme, mas aqueles que mais sucesso tiveram foram capazes, como foram capazes Elício de Carvalho na sua época, João do Rio, esses autores da sua época, hoje também estamos presenciando, né? Que no podcast que tem capacidade de chegar a um público maior, problematizando através de um caso criminal, como acontece com o caso da Ângela Diniz, uma questão de primeira preocupação, que é assassinato de mulheres por violência machista, né? Ou no caso do menino Evandro, que também teve um certo impacto, né? E o que é o caso do crime do menino Evandro mostra é a corrupção local, né? Que envolve prefeitos, envolve policiais, envolve no momento que a gente está, né, também vendo que redes de corrupção, de milícia, chegam ao ponto de matar uma parlamentar e que nunca se chegue aos mandantes do crime, né? E a mesma coisa pode ser dito de Crime e Castigo, mas a série mais recente da Rádio Novelo, né, que trata diversos temas também de violência de gênero e de outras formas de criminalidade. E eu queria então, Marília, para encerrar, te perguntar, porque eu acho que você, além de ter uma trajetória notável, né, como pesquisador no campo de história, você é professora de escola, né, que é uma coisa que eu sempre gosto de balizar, porque me parece que é das coisas mais importantes que meus orientandos, né, fazem, e que é essa capacidade muito difícil, muito complexa, que não é fácil não é linear, não é automática, de levar esses conhecimentos produzidos na universidade para crianças, adolescentes, né, que estão se pensando em tanto que sujeitos. Então, queria te perguntar um pouco, pensando em todas essas questões, porque eu fico pensando muitas vezes que sucesso esses podcasts, mas será que estão chegando nas crianças?
eles estão ouvindo, há interesse nisso? E como você vê todo esse fenômeno de revitalização do gênero criminal pelos piores motivos, evidentemente, né? Por, por um Brasil que sangra, né? E nos nossos dias, como tem sido esse diálogo seu nas escolas? E eu queria encerrar com essa pergunta. Olha, Diego, essa eu não estava esperando. Mas é desafiador, né? Foi desafiador desenvolver a tese, trabalhando como professora do município. E eu acho que eu posso responder a sua pergunta por duas chaves, né? Eu vou pensar aqui. Primeiro que, né, em relação a essa questão que você falou da cultura de massa, né? E a emergência também dessas crônicas nesses periódicos, né, que buscavam vulgarizar a polícia científica e, por exemplo, né, dando uma continuidade também à resposta anterior, né, temas que eles levantavam, né, por exemplo, o uso de drogas, né, quais drogas eram consumidas na cidade e em quais bairros, né. E aí o Elísio Carvalho faz uma série de crônicas uma sobre cocaína, uma sobre éter, uma sobre me fugiu o outro nome, mas enfim. Mas cada capítulo, né, se é uma droga, seus usuários e locais da cidade que são consumidos, né? Ópio no centro da cidade, né, nas casas de ópio chinesas, enfim, né? E aí depois ele faz uma crônica sobre o cinematógrafo, sobre o poder de sugestão que essas narrativas têm para impulsionar, né, as práticas criminosas. Eu acho que se a gente for pensar para a atualidade, é uma discussão que às vezes se tem com os videogames, com a produção de também imagens de crime, né, mais diversificadas, e como esses filmes, né, conduzem a uma maior criminalidade. Aí eu acho que é interessante colocar que nessas narrativas, né, só para me ater, né, a um pouco ao objeto, elas também acabavam divulgando teorias científicas, né, sobre como os estudos de Siegel, e eu achava que ele tentava levar para um outro público, né, a possibilidade de discutir ou pelo menos apresentar esses teóricos, né? E em contrapartida, o que ele defendia? Que tinha que ser o gabinete dele responsável pela análise dos filmes e censura. Então, no fundo, existia um argumento teórico, mas também existia ali um esforço de construção de espaço dentro da polícia, né? Acho que essas são vamos botar assim, né? Os olhares, né, que eu consegui fazer, né, assim, as descobertas que foram vindo, né, parecia que eram só textos moralistas, mas no fundo tinha um interesse político ali, né, a construção de uma seção. Na minha experiência como professora, né, da educação básica, né, a questão de segurança pública ela emerge muito forte, né, no nosso cotidiano. E eu tentar levar as discussões para os alunos que a gente tenta fazer no universo, né, da academia, mas mais do que isso, eu acho, né? Na escola, os alunos me trazem coisas que me contribuíram para pensar também a pesquisa, sobretudo questões assim, né? Qual é a função do sistema jurídico policial? Qual é a função do sistema carcerário? Né? Em que medida, de fato, existe justiça? Em que medida, de fato, eu posso confiar no sistema jurídico? Né? Em que medida a vida não é uma barbárie mesmo? E, em alguns espaços, as formas de se fazer justiça são outras. No caso que é na prefeitura de Angra dos Reis, né, a gente tem ali na Ilha Grande a história do presídio de Ilha Grande, né, que a gente consegue fazer algumas pontes, né, a partir da própria história local para tentar dialogar com os alunos quem eram os criminosos, né.
Mas o que eu mais sinto, né? Eu acho que teve até uma fala que a gente, aliás, um evento de pesquisa que a gente fez na Unirio, com o Gonçalo e com a Miriam Sepúlveda, né? E ela colocou uma coisa que eu me senti muito identificada. O que eu mais sinto é falas que afirmam a necessidade da violência, a necessidade da punição. Tamanha é a ausência do Estado em determinados lugares, que eu acho que você colocou, talvez, no caso, né, da Marielle, dá para a gente pensar como em determinados momentos não existe justiça, né? E, para isso, uma defesa que se faz de uma construção de justiça local, né? E em que medida que eu tento dialogar em que medida a gente não reitera, né, uma maior violência quando traz um argumento desse, mas, ao mesmo tempo, o que você traz para um lugar onde o Estado não chega direito, né? Onde você vê que determinadas vidas têm menos importância. Sim. Então, num certo lugar, eu acho que cabe a gente, né, fazer mais esforços para tentar dialogar, e num sentido cotidiano, né? Não no sentido exemplar, né? Mas de estar presente e discutindo questões que são atreladas à temática de segurança pública, com projetos de extensão, com podcasts, mas também estando nas unidades escolares. Eu não acredito que seja uma questão de um ou outro, né? Mas é muito importante a gente estar em espaços cotidianos, né? Não a ideia de você aparecer uma vez para você fazer uma fala, mas para você ir construindo, né? E mesmo assim já é difícil, porque muito também do que a gente fala concorre contra uma disputa de realidade, né? Não só disputa midiática, mas disputa assim, né? Se a minha realidade é outra, o que você fala também não necessariamente entra na minha realidade. Então, para mim, é um desafio, assim, e eu sempre, quando tento conversar com os colegas acadêmicos, tento pontuar isso, né? Assim, a gente também vive num espaço, né, conservador, porque quem se presta a dialogar sobre questões de segurança pública com filhos da classe trabalhadora, né? A gente tem que tentar levar, e não falo de levar num sentido iluminista, porque o que a escola me mostrou é o contrário, é tentar debater para entender também como, em muitos espaços, o que se defende é que bandido bom é bandido morto, né? Nós que somos do campo de história da polícia, do crime, da justiça criminal, o que a gente pode trazer para buscar reverter determinadas ideias, né, que muitas vezes se viram contra os nossos próprios alunos, né? Eu também tenho pensado muito em relação a essa questão. Eu acho que a pesquisa também mostrou uma coisa que está muito forte também politicamente no contexto atual, que é essa questão de construção de dados sobre a população e a construção de um sistema de vigilância, né, com o processo de identificação de pessoas, né, e que eu acho que na atualidade está sendo bem defendido, né? E a ideia de que, se você não quer ser vigiado, é porque você teme, e se você teme é porque você faz algo de errado. Então, você tem que ter os seus dados expostos, né? E que o Estado pode desenvolver mecanismos de vigilância, né? Inclusive, a gente viu, acho que algumas falas, por exemplo, de teste, né, de sangue de professores, para ver o uso de substâncias, né? Se você não quer se submeter ao teste, é porque alguma coisa você está escondendo. E esse argumento, ele existia, né, aqui também na pesquisa, né? Quando o Elísio de Carvalho quer defender em um certo uníssono, né, com outros especialistas internacionais, como o Juan Vucetich, em Buenos Aires, da identificação civil. E, a partir daí, uma produção de dados e mecanismos de vigilância da população. Isso, hoje em dia, eu tenho visto que está crescendo muito, né, esse argumento, né, dentro do Estado, de cada vez mais formas, né, a gente tem também leitura, né, uso da datiloscopia nas atividades bancárias, mas hoje em dia também em coisas administrativas, a leitura facial,
e outras formas de identificação que têm uma roupagem, né, científica, e vamos colocar também a política, né, técnica, administrativa, mas que obedecem a políticas estatais contemporâneas, né, bem sinalizadas, né, no momento presente. Né. Sempre que eu falo do meu livro, eu gosto de também fazer uma fala, pegando o gancho também que o Diego colocou, primeiro fazer um agradecimento não só, né, às figuras, né, que me acompanharam, os professores, o Diego, né, o professor Marcos Breto na UFRJ, com quem eu fui também bolsa de iniciação científica, o professor Leonardo, mas as políticas públicas que me ampararam e permitiram que eu chegasse também ao doutorado e concluísse o doutorado. Eu fui bolsista de iniciação científica e tive bolsa do CNPq na graduação. Eu consegui cursar uma universidade pública, gratuita. No mestrado eu ganhei a bolsa da CAPES. Aliás, no mestrado eu ganhei a bolsa do CNPq de mestrado, que também contribuía para as minhas despesas. E já no doutorado, eu tive a bolsa da CAPES, que contribuía para o pagamento das minhas contas, né? Então, se eu não tivesse essas políticas de incentivo, essa obra, essa pesquisa sobre a polícia não poderia ter sido desenvolvida, né? Além disso, né, eu também faço um agradecimento sempre ao edital que foi feito pela PUC. Acho, principalmente, como uma pesquisadora negra, esse edital permitiu que a minha escrita pudesse ser circulada e vinculada para um público mais amplo, e o que eu produzo, né, e a minha figura também não fosse restrita a mais uma estatística, né, mas também pela produção intelectual, né, que eu fiz como historiadora. E também, né, não foi fácil, como o Diego pontuou, né, desenvolver uma tese, né, na qualidade que eu procurei desenvolver, trabalhando no município, mas o município me abriu uma série de reflexões sobre a minha posição como intelectual, sobre a minha posição como educadora e, sobretudo, sobre as questões de segurança pública, né? E, nesse sentido, também queria agradecer aos colegas da escola que me apoiaram, os meus alunos, que eu vou mandar o podcast também, um beijo para eles. E acho que é isso, né? Obrigado pela oportunidade também de estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa. Vou reiterar minha fala anterior. Acho que é muito importante a gente estar nos espaços escolares, que são celulares. A escola pública ela tem que ser um espaço de disputa mesmo, onde a gente traz os nossos debates e tenta construir também, né, na medida que é possível, já que a gente também está ali junto com outros atores sociais, né, junto também em realidades que são marcadas pela ausência do Estado, tentar discutir qual é o papel do Estado na construção da justiça e, sobretudo, também na questão do sistema carcerário. Obrigada. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Marília Rodrigues de Oliveira e Diego Galeano no nosso podcast falando sobre o livro Sherlock Holmes no Brasil, Elísio de Carvalho e a construção da polícia científica no Rio de Janeiro entre 1907 e 1915, lançado pela editora PUC-Rio e disponível gratuitamente no formato PDF no site da editora. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.